na Bíblia se diz, a mulher veio da costela de Adão, né? E aí Nietzsche vai dizer lá no seu Zaratustra assim, e Deus veio da costela de um mau sofredor. Deus é a invenção de um mau sofredor, daquele que faz um mau uso do mal que lhe acontece, da dor que lhe acomete. Esse ser, ele quer fugir do mundo e do próprio corpo. Ele não aguenta esse corpo de sofrimento e de miséria. Então, aqui, só para dar uma dica, de onde vem o ideal? Ou melhor, o ideal não. O ideal você pode brincar com ele. O ideal é bacana. Vamos brincar com o ideal. Não tem problema o ideal. O problema é a nossa vontade de ideal, nosso desejo de ideal. De onde vem o nosso desejo de ideal? Sempre que nos esburacamos, sempre que nos separamos do que podemos, sempre que decaímos, sempre que perdemos o time do acontecimento. Nós vivemos ligados ao acontecido, buscando uma potência de acontecer. Né? Que a gente não sabe o que é potência de acontecer, então a gente busca um poder fora de nós. Nós desejamos sem poder. Então nós precisamos do poder, nós desejamos o poder, é uma vontade de poder, é um desejo de poder. É um desejo impotente que deseja potência. É por isso que nós idealizamos. Aqui está o sentido do empoderamento. Quando a gente investe em direito nesse sentido, a gente está na mesma trilha. Por isso que o buraco é mais embaixo. Nossa questão, nossa crítica é mais profunda. Né? Tem que chegar nesse ponto aqui. Senão, se a gente não ultrapassar o ressentimento, estamos trocando 6 por meia dúzia. Talvez só o neoliberalismo pela social-democracia. É suficiente? Não. Ou então fazer igual ao Freud. Há um mal-estar necessário da civilização. E se conforma. Ou então, que nem Lacan. Há uma insuficiência infinita de ser. E se conforma. Bom, então, vamos lá. Eu vou agora fazer um corte, mas vocês vão ver que, na verdade, isso se junta. Eu vou agora falar de um outro ponto de vista, do ponto de vista do niilismo. Tá? Então, o niilismo ele já implica uma espécie de visão da potência e não mais da força. O que é a visão da potência? É uma visão virtual. É de uma realidade que não existe, apesar de ser plenamente real. A realidade da potência não é porque ela não tem existência que ela deixa de ser real. Ela é totalmente real. Mas ela não tem a concretude da força. Ela é o potencial, é a zona, é a realidade virtual. Um dia a gente vai falar nessa realidade virtual. É possível que eu dê uma aula sobre os estoicos, para a gente ter isso. Vai depender do movimento do nosso grupo, talvez isso se faça necessário, e eu faço uma aula específica sobre os estoicos, o estoicismo grego, que vai distinguir a realidade virtual da realidade atual. Isso acontece em Spinoza, isso acontece em Nietzsche, acontece em Bergson. Nietzsche vai dizer que a realidade virtual é a vontade de potência. Ele não usa o termo realidade virtual. E nem realidade atual. Realidade atual é campo das forças. Para Nietzsche, tudo é força. Tudo que existe pressupõe força. É sintoma de força. Não é forma e não é substância, é força. E a força não existe sem relação. Ela está sempre em relação. O relacional da força, que diferencia a força, é a própria vontade, ou a vontade de potência. É esse elemento virtual. É bastante abstrato isso, eu admito, mas agora guardem só a necessidade de fazer distinção entre o atual e o virtual. Tá? Entre a realidade atual e a realidade virtual, a realidade potencial. Então, do ponto de vista da realidade potencial, Nietzsche usaria então o termo vontade de potência, ele vai dizer que há uma vontade de potência e o horizonte da vontade de potência pode se exprimir tanto como afirmação ou negação. O que é a vontade de potência que afirma? É a vontade de potência de um ser nobre, um ser ativo, um ser que se diferencia, e afirma a própria diferença, né, no horizonte dos acontecimentos. O próprio acontecimento se torna uma afirmação do seu devir, da sua linha de diferenciação, do seu modo de existir.
O devir das suas forças se torna ativo porque ele tem um horizonte afirmativo. Ele não nega o acontecimento. O acontecimento é tudo. É primeiro, é uma condição sem a qual a força não age, e não se inventa, não se diferencia, não se cria a resposta. Então, a afirmação é uma condição da criação, da invenção. A afirmação do acontecimento, a afirmação da vida, a afirmação do corpo, a afirmação do pensamento. Mas ele diz que também há uma vontade de negar. Quando a vontade de negar se instala? Porque a negação é apenas um modo da afirmação, já diria Spinoza. Nunca a negação vai ter o mesmo estatuto que a afirmação. É a reclamação de Hegel. Hegel recriminava Spinoza por ser incapaz de conceber a negação. É que Hegel acha que a afirmação e a negação têm que ter o mesmo estatuto. Isso é uma ficção de Hegel, porque Hegel está na lógica do ressentimento. Spinoza, na verdade, a inocência e a potência de Spinoza é dizer que toda morte vem de fora e toda negação é, na verdade, uma parcialização, que nós somos partes, sofremos a ação de outras partes. Então, essas outras partes que podem nos limitar. Sempre vai ter um corpo maior que o outro. Uma ideia mais englobante, mais potente do que a outra. Sempre vai ter isso. Então, a morte ou a negação sempre vem de fora, o limite vem de fora, mas é sempre parcial. Então, a negação é apenas um modo, a afirmação é que é absoluta. Então, a vontade de potência afirmativa, ela está no campo de imanência, pleno da potência. A vontade de potência que nega, ela está negando o quê? Negando algo que vem de fora nas relações. Então, ela olha para uma diferença e suspende, ela lança uma sombra sobre a diferença e diz, espera aí, será que eu posso me compor ou não com ela? O Nietzsche diz assim, vinde a mim todo o acaso, porque ele é inocente como uma criancinha. O ser reativo diz, não, tem o acaso bom e o acaso mau, eu só quero o acaso bom, o acaso mau. Eu tenho esperança do acaso bom e tenho medo do acaso mau. Eu vivo entre a esperança e o medo, e eu aposto no acaso bom. O Nietzsche diz, não, vinde a mim todo o acaso, o bom e o mal, porque, numa certa medida, o acontecimento é inevitável, a vida está em acontecimento. Então, tem uma afirmação plena no acontecimento. Não negue se ele já está em acontecimento. Não, como você negar algo que já está em acontecimento? Então, se componha com isso, ao invés de dizer, não, eu não quero que aconteça. Tipo assim, vou parar o tempo, vou parar o movimento, é impossível. Você pode dizer, mudar o sentido, transmutar, né? Mas mobilizar, fixar, parar, não. Você não consegue. É uma estupidez fazer isso. Então, aquele que nega, ele tem a ilusão de que ele pode parar o tempo, classificar, enquadrar, né? Submeter a uma forma ideal. Então, a negação, na verdade, implica o mal sofredor, implica um ser atolado, implica aquele que não se dá bem com o devir, aquele que está incomodado com a existência, com a diferenciação, com o acaso que chega perto demais, que incomoda demais, tudo incomoda demais, tudo dói demais. É o ser dolorido, é o ser do ressentimento. Tudo vira marca. Ora, era fluxo, mas já vira marca, cristaliza e dói. Então, ele que Sócrates no final da vida, velho, decadente, fraco, cansado, né? E Nietzsche ainda zomba, Nietzsche tira uma e diz, e feio. Né? Mas, na verdade, feio não porque ele era feio, né, de formas, ou que também, né, dizem que era, mas feio nessa visão de que vê no acontecimento a causa da corrupção. Platão vai dizer depois, Platão vai levar Sócrates à enésima potência. Platão é o grande pensador que vai, inspirado em Sócrates, fundar o sistema ideal. Então, ele vai dizer que o devir é aquilo que é incapaz de ser. E o ser é aquilo que permanece eternamente igual a si mesmo. Por isso que o ser é valioso. E o devir é aquilo que é incapaz de ser, que muda sempre, que é efêmero, que não sobra nada. Então, ele faz do acontecimento o quê? Um nada. Acontecimento vira nada, vira pó. O acontecimento é um mero acidente, ao invés de exprimir uma essência. Ele é um mero acaso, ao invés de exprimir uma necessidade. Ele é absolutamente efêmero e passageiro, ao invés de produzir consistência. Aqui está o primeiro sentido de niilismo. Niilismo negativo.
O que é o niilismo, então? O niilismo não é a negação de modo absoluto. O niilismo é uma negação como nadificação. A negação como desqualificação do devir e da existência. O acontecimento, mero acidente, mero acaso, mera coisa efêmera, impermanente. Isso que é a desqualificação, isso que é a nadificação, é como se fosse um nada. O acontecimento é uma mera aparência. Platão fazia bem a distinção entre o simulacro e a boa cópia. A boa cópia é aquilo que tem ser, porque inspira-se e segue, imita, introjeta a forma do modelo, do ser. E o simulacro é aquilo que parece ser, mas na realidade carece da essência do ser. Então, inventa-se o mundo das aparências. Isso que é a nadificação. Isso que é o niilismo negativo. Então, o que é o niilismo negativo? É aquele modo de viver, de existir, que deseja, que investe o seu desejo, a sua vontade, num ideal superior à existência. Se seu ideal é um valor superior à existência, logo, eu posso dizer que a existência se torna, em relação ao ideal, o quê? Se torna inferior. Não é isso? Então, eu inferiorizo a existência diante da idealidade da essência. Certo? Vocês entenderam essa parte? É fundamental, gente. Então, sempre eu vou precisar de uma verdade para legitimar os meus atos, meus pensamentos, meus desejos, meus afetos. Sempre. Bom, e no caso da clínica, será que eu delego o poder ao analista de dizer a verdade sobre mim? Quem é o analista? É um padre? Eu diria que Freud talvez seja um dos primeiros, não sei se um dos primeiros, mas talvez seja um dos primeiros padres ateus.